This meeting is being recorded. Ok. Então, boa tarde a todos. Para quem é de fora do IEMA, né, eu sou, talvez até para alguns que sejam de dentro do IEMA, eu sou o Márcio. Eu sou do Núcleo de Informação e Conservação da Biodiversidade, o NUBIO, né, que é um grupo de trabalho da Gerência de Recursos Naturais do IEMA. E uma das funções do NUBIO é cuidar das autorizações de pesquisa científica das unidades de conservação que são administradas pelo IEMA. E hoje aqui eu estou com meu amigo Guilherme, ele foi meu colega na graduação, na UFES, e o Guilherme ficou sabendo que a gente estava fazendo algumas apresentações de pesquisadores em UCs, né? E ele entrou em contato comigo e falou que queria compartilhar a experiência dele com pesquisa em unidades de conservações marinhas em São Paulo, né? Então a gente fez algumas reuniões, né? A gente se uniu com a Savana e com a Josi, né? Conversamos, né? E daí ficamos de marcar essa apresentação, né? A gente está num momento assim, que o pessoal das unidades de conservação está um pouco ocupado, assim, com a questão dos planos de manejo e tudo mais, né? Mas a gente priorizou aqui o contato com a Sandra, da APA de Setiba, né? E o pessoal do Parque Estadual de Itaúnas, que são as duas unidades de conservação que mexem com pesquisas essa área marinha. Então, vou fazer aqui uma apresentação, a apresentação do Guilherme aqui. Vou fazer um resumo do currículo dele. Então, o Guilherme graduou-se em Ciências Biológicas pela UFES em 2004, obteve o título de doutor em Botânica no ano de 2008 pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Entre agosto de 2009 e julho de 2010, foi bolsista de pós-doutorado da Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em 2013, assumiu a vaga de professor adjunto do Departamento de Ciências do Mar e Mar da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Atualmente orienta no programa de pós-graduação em Biodiversidade e Ecologia Marinha e Costeira do IMAR na Unifesp. Então, Guilherme, eu passo a palavra para você. Obrigado, Márcio. Eu preparei. Bom, eu sou capixaba, né? Então, um pouco desse desejo de conversar com vocês e compartilhar um pouco da experiência da pesquisa que a gente tem feito aqui no Instituto do Mar, num contexto das unidades de conservação marinhas do estado de São Paulo, né? E aí, esse título é uma brincadeira, né? Que eu demorei muito tempo para ter a capacidade de achar que entendi, né? O navegar é preciso, viver não é, né? Então, uma precisão aí, uma brincadeira com os diferentes significados, né? Então, navegar é preciso se você tem uma rota, você tem cálculos e tem a precisão, né, de algo como similar a uma acurácia, uma retidão, né? E é o preciso da necessidade, né? Então, a necessidade de ecologia marinha, ecologia e conservação marinha no Brasil é preciso, não, né, de necessário ou de acurado. Como é isso? Então, eu faço essa brincadeira com esse jogo de palavras, uso, né, o poema, né, para brincar com com esse jogo de palavras, e aí vocês vão ver a brincadeira ao longo da apresentação, né? Então, antes, o Márcio fez uma apresentação formal, mas ela tem um pouco de uma apresentação rápida e informal. Então, esse sou eu sou casado com a Juliana, que é professora também aqui. Mas o que mais envolve assim, a relação que eu vou falar é essa criaturinha aqui, que é o meu filho. Acho que quando a gente passa a ter essas criaturas, a gente começa a pensar no mundo para frente, no mundo que eles vão viver quando a gente não tiver mais, né?
e aí conservação, a biodiversidade, as unidades de conservação começam a mexer com mais do que só a questão profissional, mas também a passional, e isso é muito motivante, né? Então, como o Márcio apresentou, desculpa, peraí, me embolei aqui. E a Cássia já falou, né? Eu sou professor hoje no Instituto do Mar, aqui, mas tive uma passagem no Departamento de Botânica da Universidade Federal Rural do Rio, e esse instituto fica em Santos, né? E Santos está numa área muito estratégica, né? Esse aqui é o litoral de São Paulo, né? Aqui São Paulo e a sua região metropolitana, uma das maiores do mundo, e Santos está bem aqui, no meio geográfico do litoral de São Paulo, né? E o que são essas linhazinhas vermelhas? Eu não sei o quanto vocês aí conhecem essa história, mas essas linhazinhas vermelhas, eu acho que, para mim, até onde eu conheço, constituem uma das mais ousadas iniciativas de conservação marinha, né? Não só no Brasil, mas eu colocaria com poucos paralelos no mundo. Em 2008, né, o Brasil, a gente vivia, especialmente em Santos, a Bacia de Santos, mas que muito pouco, né, ela pega muito mais do Rio de Janeiro, vivia um contexto de exploração de petróleo muito promissor. E o Estado de São Paulo, como política, em 2008, criou essas unidades de conservação. Todo o Estado, todo o litoral paulista hoje está dentro de áreas marinhas protegidas. Qual o status? APAS. Então, esses 3 primeiros polígonos aqui ao norte constituem a APA Litoral Norte. Esses 3 daqui é a APA Marinha Litoral Centro e essa é a APA Marinha Litoral Sul. Então, são unidades de conservação múltiplo uso, né, de uso sustentável, e dentro delas há áreas de proteção integral, sejam estaduais ou federais, né? Então, aqui anexo ao o Refúgio da Vida Silvestre de Alcatraz, unidade federal. Dentro dessa área aqui, há o Parque Marinho da Laje de Santos, que é estadual. Há algumas outras áreas que são ESEX, né, federais. Então, a gente tem um mosaico de unidades de conservação. E esse contexto ele começa a se encaixar com o meu contexto de carreira, e aí a precisão do viver, do fazer ciência, do navegar, tudo misturado. Quando eu faço essa mudança da Federal do Rural do Rio de Janeiro para a Federal de São Paulo, em 2013. E aí a gente tinha como a unidade de conservação se cria por decreto, né, de montão, talvez até necessitássemos mais, mas ela demora muito para você ter o plano de manejo, que é um pouco o que vocês estão vivendo aí, né? Então, em 2008 foi criada essas unidades, mas o plano de manejo não existiu durante muito tempo. Então, em 2013, a gente chegou, o Instituto do Mar foi criado aqui em 2012, né? Então eu fiz parte ali do início da criação, da construção desse instituto, da Unifesp, e caí nesse contexto, no meio do Centro Geográfico de Santos e no meio de um contexto de uma super ousada iniciativa de conservação marinha, criada por decreto, mas ainda a ser instituída, né? E esse Instituto do Mar está num campo de expansão, né? Está num campo de expansão, com todos os desafios de construir uma universidade, né? Então eu vinha trabalhando, né, toda minha carreira foi na botânica, com algas marinhas, e aí, quando eu caí aqui, algumas daqueles ambientes, que eu depois vou falar, os rodolitos, a gente não conhecia esses ambientes em São Paulo. Então, houve a necessidade de dar uma guinada, e esse foi o primeiro projeto com um colega, né, o professor Fábio Mota, aqui em São Paulo, e ele era para medir a efetividade de áreas de conservação marinhas, né, o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, a Estação Ecológica, Tupinambás, Tupiniquins, e a gente tinha como ambientes esses, e ainda a Ilha da Queimadinha, né, então, que está na ESEC. Então, a gente tinha, assim,
a Laje de Santos, que era um parque estadual há bastante tempo, Alcatrazes, que na época ela só havia proteção específica federal em algumas partes da ilha, então era uma parcialmente protegida, a gente entendia assim, uma integralmente protegida, uma parcialmente, e uma não protegida, que é a Queimada. A Queimada Grande, ela está dentro da APA, mas sem a proteção, né? Então, a ideia era ver o que acontecia na comunidade de peixes e na bentônica nesses 3 ambientes. Então, a gente teve recurso da Fundação SOS Mata Atlântica e iniciamos a ir ao campo com a equipe para ver, mostrando a comunidade bentônica e fazendo o censo de peixe. E aí, o interessante é que quando a gente mergulhou no Patinho Feio, que era a Queimada Grande, era o ponto controle, sem nenhuma política de proteção, a gente se deparou com algo inusitado ali, que era essa imagem, né? Que é um recife de coral ali. Né? E isso surpreendeu por quê? Até então, o que se conhecia da distribuição desses recifes no Brasil, o limite mais ao norte de ocorrência desses recifes era ali o sul do Banco dos Abrolhos, né? na Bahia. E aí, de repente, a gente encontra uma estrutura de recife de coral aqui no litoral de São Paulo, né, com alguns milhares de quilômetros de distância. Isso trouxe uma informação diferente e uma série de curiosidades científicas. Né? Primeira, isso é mesmo um recife de coral? Qual o tamanho desse recife? Desde quando ele está ali? Quais espécies... tem alguém com o microfone ligado. Quais espécies que compõem esse recife, quais as condições em que ele se desenvolveu, ele ainda está crescendo, qual a importância ecológica dele, e assim por diante, um monte de perguntas que, como cientista, a gente quer saber. Né? É o mesmo recife? Então, ciência é preciso, é necessário. Né? Eu quero ir lá, perfurar, ver se isso é realmente uma construção carbonática, qual a espessura, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu quero fazer isso, quero fazer logo. Qual a área desse recife? Então, queria ir lá medir com sites cansonar, usar equipamentos modernos e ter essa medida. Né? Que é, você reboca aquele equipamento e ele vem fazendo um mapeamento de fundo de grandes áreas. Queria entender quanto que cada espécie, são 2 espécies, quanto que cada espécie cresce por ano. Então, corar e ver, voltar depois de 1 ano e ver como fazer isso, porque é a precisão da ciência. Querer entender isso, né, esse crescimento não só dali, mas também ver por raio-x, por outras técnicas. Isso era o que a gente começou a querer fazer. Né? Em 2015, a gente vai lá, encontra isso, e você, como cientista, você quer fazer isso. Ciência é preciso, é necessário, é importante, fazer tomografia de coral para ver o crescimento, ter resultados como esse. Quanto que esse recife incorpora de carbonato de cálcio, né? O quanto ele está crescendo. Só que qual que foi o contexto? A gente está falando de 2015, um contexto de unidade de conservação criado em 2008, eu sei, sem plano de manejo. Eu não sei, Cecília, eu acho que é você que está com o microfone aberto, se puder fechar, ou Gente, alguém alguém está com o microfone por favor. aberto aqui, por favor, presta atenção. Aí, bom, então o que aconteceu? Aí a gente descobre, fica com essa série de curiosidades, ou desejos científicos, e a unidade de conservação criada, sem plano de manejo, o Estado começou a sofrer pressão do Ministério Público, que começou a cobrar, vocês precisam ter o plano de manejo, vocês criaram, agora vocês precisam ter, isso faz parte. Né? E aí, esse contexto vem, né? E aí eu acho que é um pouco por isso que motivou, pelas conversas que eu tive com o Márcio, essa relação de pesquisa e unidade de conservação. Né?
Então, o que aconteceu? Essa aqui, eu tomei a liberdade de colocar a foto, ela se tornou uma amiga e pedi para ela, é a Maria, ela é a gestora da APA Marinha Litoral Centro. Então, ela um dia bateu no nosso laboratório, nessa época, e falou assim, olha só, eu soube, mergulhador é fofoqueiro, né? Eu soube que vocês têm aí, durante as expedições de vocês, de coleta, vocês acharam um recife de coral, e eu preciso saber onde está isso. Bom, a gente tinha acabado de descobrir, ciência leva um tempo, e a gente tinha o desejo de fazer todas aquelas perguntas, responder todas aquelas perguntas que eu coloquei nos slides anteriores, né? E aí a gente quer fazer com calma, com todo o rigor, a precisão que a ciência exige. E a Maria bateu no laboratório e falou, eu quero saber onde está, bota aqui no mapa, eu preciso saber disso, porque agora a gente está discutindo o plano de manejo. E aí, naquele momento ali, a gente, não sei, veja bem, não é bem assim, o pesquisador está sempre sendo criticado e avaliado por pares, né? Então ele também quer fazer a coisa, e a ciência tem a necessidade da precisão, quer fazer as coisas devagar, mas não é a ciência que a gestora precisa, né? Então, onde está o Recife? E aí a gente desconversou um pouco, e eu e o colega de laboratório, o professor Fábio Mota, e aí, quando a Maria, não demos a resposta, quando a Maria saiu da sala, a gente, e aí? Caramba, como é que a gente faz isso? A gente quer fazer a ciência na velocidade e com a precisão que ela exige, e, ao mesmo tempo, esse é o momento de discussão do plano de manejo. Se a gente não mostra essa informação aqui agora, dificilmente ela será incorporada em alguma política durante muito tempo, né? Revisar um plano de manejo, vocês estão vivendo isso aí, é um exercício quase tão complexo quanto produzi-lo, né? Então, e aí a gente olhou, né, no nosso laboratório, chama Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha. Poxa, a ecologia tá bom, mas e a conservação? Como que a gente coloca isso que a gente está, conhecimento que a gente está produzindo? A gente precisa aportar essa informação e agora é a hora, né? Então, nós somos uma instituição pública, esse é o nosso papel, né? Então, ficou aquele dilema ali entre pesquisa e gestão. Então, a ciência é preciso, mas também ela é necessária, né? Então, o que a gente discutiu e fez ali, a gente escreveu rapidamente, né, um artigo descritivo, um artigo simples, mas que trazia essa informação do Recife de coral mais ao sul do Atlântico, né, e onde ele estava. Foram as imagens mais feias em artigos que eu já produzi, mas ele foi rápido. Por quê? Porque a gente precisava submeter, aprovar por pares e ser publicado a tempo de contribuir para essa necessidade da unidade de conservação. Então, e aí assim fizemos, sem que isso atrapalhasse as outras perguntas científicas que a gente queria responder, né? Então, aí a gestora, a Maria, sim. Isso teve uma repercussão muito grande, né, em uma série de jornais e informativos nacionais e internacionais, porque a gente estava falando do Recife de coral mais ao sul do Oceano Atlântico. E isso ajudou, ali, de alguma forma, isso traz, vocês trabalham na área, traz visibilidade para a unidade, para o trabalho dos gestores, né? Então, e era um contexto de discussão do plano de manejo, né? Então, isso trazer visibilidade para a unidade nesse momento é algo que é interessante, né? E aí, a gestora ficou feliz. Por outro lado, esse aqui é o Denis, é um amigo também, pescador na região, então, aqui representando a sociedade. E aí ele, mas era essa ciência que eu precisava? E agora? Né, quando você fala, na época, quando a gente falou de um Recife de coral, imediatamente vem à tona também o uso desse atributo como algo para chamar para a unidade de proteção integral, né, e ela, né, a Queimada Grande era ali o patinho feio no nosso desenho experimental, né, então ela tem bastante pesca lá, tem bastante uso desse espaço, né,
Então, a parte da sociedade ali, e aí, essa é a ciência que eu precisava, e aí a gente começa a entrar naquele dilema, né? O pesquisador, qual é o papel dele na sociedade, e às vezes qual é o desejo, né? Mas sendo um pesquisador de uma instituição pública, é extremamente importante que a pesquisa seja pautada também por interesses públicos, tanto da sociedade, gestores, e aí a gente fica nesse meio do caminho, né? Então, vem à tona ali, né? Então, precisa de ciência, vai ser muito necessário muita ciência e muita paciência também para ficar no meio desse desafio, né? E cumprir com o nosso papel de servidor público. Então, a gente deu uma guinada ali também, como, né, além da aula, das pesquisas, etc., a gente também passou a participar daqueles momentos de discussão dos planos de manejo, né, das audiências, participar, mostrar, discutir, apresentar o Recife, né, para toda a sociedade, pescadores, gestores, e assim, em todo lugar que éramos convidados, e também quando não éramos convidados, cumpríamos o nosso papel. E aí, claro, a maioria dos pescadores, né, quando falava do Recife, em qualquer sugestão de proteção integral naquele espaço, via a gente. A gente nem defendia isso, mas as pessoas, quando falam no Recife de coral, já proposta. E a gente tinha o contrário, assim, calma, vamos entender o que é esse Recife, o papel dele, ecológico, e entender isso, e o que é possível ali para usar ele como um atributo de conservação. Então, nesse primeiro momento, a gente defendia assim, olha, por que ele justifica uma proteção integral? Ele está ali há mais de 5.000 anos, a gente já tinha algumas datações, e continua ali. Por que ele, de cara, baseado em que a gente vai dizer que ele justifica uma proteção integral? Vamos entender as necessidades. Por outro lado, também, a gente já tem, né, Alcatrazes, que são as outras duas, né, ilhas que tem aqui, né? O nosso contexto de ilhas em São Paulo talvez seja o menor, menos ainda do que o Espírito Santo, né? Essas ilhas costeiras. E Alcatraz e o Parque Marinho da Laje Santos já eram proteção integral. Então, a gente tinha um entendimento também que avançar para queimado, a gente refletia por uma unidade de proteção integral, poderia, né, gerar muito mais pressão nas outras que já eram, inclusive de pesca ilegal, do que ajudar num processo como um todo, né? Então, a gente fazia essa reflexão e, não, olha, o Recife está lá, mas e aí? E aí, com esse balanço, né, de conhecimento, o plano de manejo ele começou a seguir para delinear ao redor da ilha da Queimada Grande uma área, um zoneamento de uso menos intenso, como é na região mais costeira, mas também levou para lá o que se chama de área de interesse turístico. Então, o que isso, muito da pesca que ocorre lá é uma pesca recreativa, né? Então, olha, se a gente cunha ali agora os atributos ecológicos e o potencial para uma área de interesse turístico, o zoneamento e o ordenamento desse espaço pode vir depois, mas está cunhado no plano de manejo, então isso a gente cumpre um papel ali importante. E assim foi feito, né? Depois, em 2021, o plano de manejo foi de fato assinado pelo governador, e a Ilha da Queimada Grande ela está como uma ilha de interesse turístico. E aí a gente foi guinando também a pesquisa, na parte da pesquisa do laboratório, para cumprir esse papel social, né? Então, esse aqui é o Williams, foi mestrando aqui no laboratório, e ele passou, então, a fazer um estudo sobre a possibilidade de uso, de zoneamento desse espaço. Então, ele começou a entrevistar todos os marinas, marinheiros,
pescadores e quem pratica, né, agencia o turismo na região, seja de pesca, seja de pesca recreativa, ou pesca recreativa mais um mergulho, né, pesca sub, ou mergulho recreativo scuba. Então, ele fez o quê? Nesse trabalho, a gente... Ops, me perdi. Volta. Nesse trabalho, a gente mapeou os usos, né, os usos dos serviços ecossistêmicos culturais fornecidos pela Ilha da Queimada Grande. Então, a gente conseguiu entender em que porção desse espaço cada atividade ocorre em qual intensidade. Né? E a gente também usou técnicas, mapeamento, para entender essa comunidade bentônica, onde está o Recife, onde está... Lá tem um banco de rodolito também, onde está cada uma dessas estruturas, e a gente modelou diferentes usos de intensidade. Né? Olha, se a gente tirar o mergulho, se a gente tirar a pesca sub, o que aconteceria? Né? Nessas entrevistas, a gente também quantificou o uso e o impacto de cada um, e modelou em diferentes cenários para tentar, então, produzir o cenário o cenário com o menor risco reduzido. E a gente mostrou nesse trabalho que assim é possível conciliar todas as atividades e ter atingir um ganha-ganha para todos, com uma redução pequena de cada atividade. Né? Então, isso foi colocando a gente também, assim, sem perder a precisão da ciência, mas colocando a gente também num papel de fazer a ciência que é necessária, né? E depois a gente voltou e foi fazendo também a ciência que a gente gostaria, respondendo as perguntas que gostaríamos. Então, a gente tirou um testemunho desse Recife, datou esse Recife por diferentes técnicas, para tentar entender, com uma leitura paleoceanográfica, quais foram as condições em que esse Recife se desenvolveu ali naquela região. Né? Então, tentar entender o que proporcionou a ocorrência desse Recife de coral ali, tão distante de outros locais. E aí essa é a imagem de um side scan, então a gente conseguiu mapear aqui a área do Recife de coral. Depois a gente tem uma área grande coberta por bancos de rodolitos que são gerados em função da erosão desse Recife de coral. Depois a gente foi usando, né, fazer a ciência necessária, entendendo a produção de carbonato de cálcio que ocorre lá nesse Recife até hoje, e quem está produzindo esse carbonato de cálcio, que é essa estrutura dura que a gente... as cracas no esqueleto dos corais e em outros organismos. Isso é também uma medida, vou mostrar mais à frente, de um outro serviço ecossistêmico. Né? O carbonato de cálcio ele é carbono mineralizado, né? Então você começa a navegar um pouco na esteira do carbono azul também. E o banco de rodolito, que está adjacente ao Recife de coral, lá na Ilha da Queimada Grande. Né? Então, são essas estruturas. Aí no Espírito Santo tem áreas bem grandes, cobertas por esses bancos, diferente. Aqui em São Paulo tem tem dois bancos, né? Nesse da Queimada e o da Ilha das Couves, todos foram mapeados por nós, do laboratório, depois dessa vinda para São Paulo. Então, são fundos dominados por essas algas calcárias. E aí a gente vê, eles podem se agregar, induzidos por peixes ou esponjas, outras relações, e formar, né, aqui a gente tem um rodolito, 2, 3, e as esponjas colando eles. Né? E aí, com o tempo, eles podem formar essas placas, né, que são um recife. Por outro lado, um recife de coral que erodiu por causa do El Niño, em 82, 83, quebrou, o Recife se quebra, fragmenta, ficam com fragmentos no fundo,
e a alga calcária começa a crescer como uma capinha e forma rodolito. Então, a gente tem um ciclo aqui do rodolito formando um recife e um recife depois erodindo, formando possibilidades de nucleadores para um rodolito. E é exatamente isso que a gente estava vendo na ilha da... Aqui a placa, né? Mas é o que a gente estava vendo na ilha da Queimada Grande, né? Um recife. A gente começou a perceber com o tempo, depois desse contexto um recife que... Opa! Oh, slide. Ai, ele está dando um lagzinho, desculpa, pessoal. Um Recife que, pelos testemunhos, olha, a gente, 2000, o topo, 2.800 anos, 2.810 e 5.300 e pouco. Tem uma lacuna aqui, né? Uma lacuna de crescimento desse Recife entre 2.800 e 5.000 e pouquinhos anos. Então, ele parou de crescer aqui e depois parou de crescer de novo nos últimos 2.000 anos. Então, quando ele para, ele erode e esses fragmentos começam, então, a ser os nucleadores para os bancos de rodolitos, né, como foi observado lá em Galápagos antes. Aqui é uma discussão sobre a necessidade de conservação desses bancos de rodolitos, aí para o Espírito Santo. E aí, a gente, né, com aqueles testemunhos, a gente percebeu que esse hiato de crescimento do Recife de Coral ele ocorre em vários outros lugares do mundo, né? Então, isso na Austrália, na Flórida. Então, a gente foi entendendo e isso está ligado, claro, a questões climáticas que a gente viveu nos últimos 10.000 anos, né? Nesse caso, a gente está falando só do Holoceno. Então, a gente conseguiu, com isso, com esse testemunho, fazer toda essa leitura paleoceanográfica, mostrando que, muito provavelmente, há alguns anos, um cenário, há 6.000 anos atrás, a gente tinha uma região aqui mais tropical, que permitia o crescimento de águas mais quentes, mais claras, parecida com o que hoje é a região tropical, que permitiu o crescimento desse recife ali. E aí, entre 5.000 e 3.000 e pouquinhos anos, esse hiato aqui, a gente teve mudanças no clima do planeta em que as condições foram mais frias, né? Uma influência maior da pluma do Rio da Prata, chegando com sedimento e uma questão oceanográfica. Depois esse Recife volta a crescer com uma redução de novo, com picos de intensidade do El Niño. Então, a gente começa a colocar ali a ciência, a ciência não diretamente aplicada, né? Mas a gente foi fazendo um jogo com a gestão, aportando informações e, ao mesmo tempo, fazendo a ciência necessária, né? Depois a gente vai para os resultados de produção de carbonato de cálcio, mostrando ali esse Recife produzindo 9 toneladas de quilo de carbonato de cálcio por ano, né? Ou 127 gramas por metro quadrado. Aí vieram os experimentos de predação para entender como é que funciona, como é que é o assentamento, o crescimento de novas espécies nesse Recife. E aí a gente vai entrando no necessário e no preciso necessário e no preciso de acurado, né? A presença no mar, e aí acho que tem a ver bastante com essa audiência aqui, né, vocês de órgão ambiental, o fato de a pesquisador estar no mar o tempo inteiro, a gente se relacionando com o pescador, gestor, faz também, amplia as relações interinstitucionais, né? Então, a gente passou a ter também uma relação com a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, que é muito competente, faz um excelente trabalho. Então, aqui foi um exemplo disso. No carnaval, no domingo de carnaval, eu recebi um telefonema de madrugada da Polícia Ambiental, do comandante. Olha, estamos com uma apreensão aqui de peixes, pode vir dar uma olhada. E aí chegamos lá, era tinha uma apreensão de peixe de caranha, né? Que é um lutigianus. E aí
essa pescaria, em geral, esse peixe anda mais solitário, né? Então, essa pescaria, a quantidade que tinha ali, e sugeria, e a gente conseguiu, com essas amostras, mostrar que se tratava de uma agregação reprodutiva, né? Olhando, fazendo histologia das gônadas e mostrando o folículo pós-ovulatório. E isso é uma informação que agrega e se contrapõe à legislação desse peixe, né, da pesca. Aí tem questões que é uma legislação, pelo menos sob a minha ótica, às vezes ambígua. E aí, mas com essa informação, mostra aí uma outra época diferente da legislação dessa espécie se agregando e se reproduzindo. E esse trabalho, eu acho que é muito essa função institucional, do servidor público, e a presença no campo, né, de relacionar, mostra. Isso já era algo que vocês devem viver aí direto, que os próprios pescadores já ficam, né? Olha, está errado, né? Não, dessa espécie não é exatamente o caso, mas de outro. É o caso, mas é mais complexo ali a legislação, né? Mas o defeso está no período errado, então isso, essa informação, ela corroborou parte do que a sociedade, os pescadores já vinham falando. Outra informação importante que faz com que a presença no campo, a presença institucional no mar, é esse outro trabalho que ele é fruto de uma parceria em Alcatraz, e aqui uma unidade de conservação federal que mudou, né, ampliou em 2018, salvo engano, aumentou, nem sei se recategorizou, porque continua, não é a melhor palavra, porque continua existindo a ESEC lá, mas foi criado um refúgio da vida silvestre que engloba a ESEC, então ampliou a área de proteção, e nesse contexto a gente já vinha trabalhando lá, o primeiro projeto que eu mostrei em 2015, Alcatraz já era um ponto, então desde aquela época a gente vem monitorando todo verão e todo inverno a gente faz amostragens de bento e de peixe lá, então a gente já tem um banco de dados de 10 anos de monitoramento, então, e antes dessa ampliação da área de proteção, então a gente tem tido a oportunidade de ter vários resultados interessantes que, inclusive, ajudam na gestão a essa troca, mas com essa sinergia, a gente assinou um convênio, né, Unifesp, Labecmar e Petrobras, com a intermediação do ICMBio, em que a gente, né, fortaleceu esse monitoramento lá. Então, um dos resultados é esse que saiu agora, semana passada, que é com tomografia de uma espécie de coral. A gente consegue ver aqui as bandas de crescimento, igual os anéis de crescimento de árvores, né, em troncos de árvores. Então, a gente conseguiu medir a taxa de crescimento dessa colônia, e a gente tem, com monitoramento, a gente tem a densidade, o número de indivíduos, de colônias ao redor de toda a ilha. Então, a gente conseguiu fazer uma métrica de medir a produção de carbonato de cálcio de toda essa ilha principal. Então, a gente fez por metro quadrado e chegou, quando a gente multiplica, a gente usou sonar também para medir a área recifal. Então, a gente chega num cálculo que, na ilha principal de Alcatraz, só por essa espécie, que é a Mucisgui ríspida, é produzido 170 toneladas de carbonato de cálcio por ano. Isso significa que 20 toneladas de carbono está sendo mineralizada, né? Está ficando aqui na forma de carbonato de cálcio. É diferente do carbono da fotossíntese, que vira açúcar e é consumido na respiração. Aqui a gente está mineralizando. No carbonato de cálcio, o carbono fica apreendido ali por décadas, centenas de anos, e às vezes milênios de anos, como a gente mostrou nos dados lá da Queimada Grande, né? Então, a presença institucional, a pesquisador
em contato com a sociedade dos diferentes segmentos, seja da pesca, seja dos gestores, seja da iniciativa privada, cumpre o seu papel, né? O pesquisador passa a ter a possibilidade de cumprir o teu papel social, no nosso caso, de servidor público, né? De produzir uma informação que, de alguma maneira, possa ser útil em curto, médio ou longo prazo, mas talvez quando consegue, nesse caso que eu estou mostrando, quando a gente consegue produzir nos 3 intervalos de tempo, acho que a gente fica bastante satisfeito, né? Ainda nesse contexto de alcatrazes, a gente conseguiu também mapear todas as espécies de corais que ocorrem lá e mostrar que, pelo menos ali, ainda que eles passem por branqueamentos, como foi um forte de 2019, eles têm se recuperado. Então, essa região que a gente está mais ao sul, parece que tudo indica que esses corais são mais resistentes, né? Talvez porque eles colonizaram esse ambiente mais recentemente, ou está na borda de capacidade ali deles sobreviverem, e isso, ou pode até ser as alterações que uma unidade de conservação traz e aumentam a capacidade desses indivíduos de se recuperar. Mas em unidades de conservação mais próximas ao Equador, essa recuperação não tem sido observada. Então, a gente traz aqui uma discussão que a gente precisa olhar esses ambientes que a gente tem aqui no hemisfério sul com um olhar diferente do que já é publicado para o hemisfério norte, né? A gente tem que parar de repetir aquilo que está posto no hemisfério norte e ser crítico e lançar um olhar diferente para os nossos ambientes, né? Deixar de ser colônia também intelectual. Aqui é um exemplo dessa relação e desse tipo de trabalho que a gente faz. Isso aqui é um centro de visitantes de Itanhaém, um município do sul de São Paulo, mas que inauguraram já tem algum tempo, e à época convidaram, e eu achei muito interessante a repercussão, porque o ambiente, o Recife de Coral, o Banco de Rodolitos, passou a ser um dos símbolos ali do município que estava sendo representado num painel nesse espaço, né, com o mergulhador, o pesquisador fotografando. Então, quando a gente consegue, né, a gente busca, claro, mas quando a gente consegue fazer algo dentro da ciência que de alguma forma recebe esse reconhecimento, é bem diferenciado, é prazeroso e faz com que a gente pense nas gerações futuras, que foi o início quando me apresentei e falei sobre o meu filho, né? Então, aí, vou caminhando para o final, a gente fica à vontade depois para discutir, mas volta no trocadilho, né? A ciência, ela é precisa, e aplicá-la também é preciso, de necessário. A ciência é necessária, nem sempre, né, como eu mostrei, nem sempre ela vai na direção que a gente gostaria naquele tempo, porque às vezes a gente tem que mudar para fazer com que ela seja aplicada, necessária, trazendo benefícios para gestores, como também para a sociedade, né? Então, tentei apresentar aqui num tempo razoavelmente rápido, desculpa se ficou muito rápido, mas isso é parte do trabalho e da forma como a gente no laboratório aqui tem interagido com os gestores locais, com a sociedade, produzindo a ciência que a gente acredita e acha necessária. Então, agradeço o convite aí do Márcio e o tempo de vocês, e fico à disposição para a gente bater papo, tirar dúvidas que vocês tenham, perguntas, enfim. Obrigado, pessoal. A gente que agradece, Guilherme. E acho que foi ótima a apresentação. E a gente abre espaço para as perguntas
A Sandra, eu acho que a Juliana está aqui também. Eu tô, Ah, ótimo. tô aqui. Ah, que bom que você veio. Achei que você não ia conseguir vir. Que ótimo. Daí eu fiquei entrando e saindo, caindo toda Aham. hora, mas deu para acompanhar bem. E a gente está. Boa tarde, pessoal. Eu sou Juliana, sou aqui gestora do Parque Estadual de Itaúnas. A gente está com, acho que a Rafaela aqui também presente, que é daqui, analista aqui do parque também. E aqui no Parque de Itaúnas, para quem não conhece, né? Ele é um parque aqui no norte do Espírito Santo, né? Na região dele, né, na região costeira. E a área dele, ela não pega a parte marinha, né? Mas sim só a zona de amortecimento. E nesse processo de revisão do plano de manejo que a gente está passando aqui agora, a gente tem discutido um pouco, assim, nessa questão tanto da ampliação, né, do parque para essa parte marinha, ou ampliação da própria zona de amortecimento marinha, ou mesmo criação, né, de uma outra unidade para a gente fazer essa proteção ecológica aí também da parte marinha aqui ao longo do parque, né, do litoral do parque. E aí, uma pergunta que eu queria fazer, Guilherme, boa tarde para você também, obrigada pela apresentação, que era com relação à questão quando eu entrei, você estava mostrando aquele mapa das APAs, das UCs marinhas, mostrando que toda, né, a parte marinha aí de São Paulo está protegida por algum tipo de UC, né? E aí tem algumas que você falou que já eram, né, os Cs que já existiam, os Cs federais, algumas, os Cs estaduais também, e falou das APAs estaduais. Daí, aí essas APAs que foram criadas, isso, aí todas essas APAs, tirando as exceções que você citou, são APAs marinhas, né? E elas são contínuas, alguma UC terrestre, existem UCs terrestres adjacentes a essas APAs, né? Mas no sentido para a gente entender como é que foi isso, e trazer para cá, né, essa experiência, assim, se houve uma expansão, por exemplo, de uma UC que já era terrestre e fez a expansão para a área marinha, como que foi, né, esse processo aí? Obrigado. Não é Sandra, né? Cadê o nome? Desculpa. Juliana, obrigado, Juliana. Ó, aqui no mapa, todas essas áreas em verde são unidades de conservação terrestre. Então, ó, Mosaico, Jureia, Itatis, aqui é o Parque Estadual de Ilhabela. Então, toda essa parte verde, né, o Parque Estadual da Serra do Mar, toda a área verde já são unidades de conservação, aqui eu acho que inclusive de proteção integral, e depois a gente ainda tem áreas de proteção, APAs, né, que estão em rosa. Então, há sim uma política conectada, todas as unidades aqui, essas unidades em São Paulo, elas ficam sob gestão da Fundação Florestal, que eu não sei, não consigo, não tenho essa ideia, mas acho que é análogo aí ao IEMA, né? E essas áreas, as marinhas, elas são, aí sim é onde eu conheço um pouquinho, né? Elas são três, né? Ó, a APA Marinha Litoral Norte, são esses três polígonos, três contornos aqui. Ela está fragmentada por quê? Porque aqui tem o porto de São Sebastião, então tem a entrada do canal, então fragmentou porque, né, é a política do ganha-ganha, e incluir todos os interesses, é o desafio da conservação. A mesma coisa acontece aqui, são três áreas, três espaços, né, e uma APA Litoral Centro, com os diferentes setores. Então, de novo, ela está fragmentada porque aqui é a entrada do Porto de Santos, então tem área de fundeio, enfim. E esse aqui, que está em verdinho, é o Parque Estadual Marinho da Laje Santos, que existe, se não me engano, desde 93, não posso estar errado um pouquinho na data. Quando criou a APA, aproveitou para quê? Que é né, para ampliar
né, a proteção. Então, esse aqui é um setor esse setor ele é de proteção integral e ele acabou ampliando a proteção aqui, né? Então, você tem um parque estadual dentro desse setor da APA Marinha. E a APA Marinha Litoral Sul, ela é contínua, né? Então, ela pega toda essa área aqui. Mas ainda aqui, dentro, existe algumas federais, né? Bom, aqui é o refúgio, hoje é o refúgio da vida silvestre de Alcatrazes, não está dentro, né, mas está adjacente, mas é federal. E existem a ESEC, a Tupiniquins e Tupinambás, né, que já são bastante antigas também, que junto com essa aqui com a do norte, né, do Rio, que é do sul do Rio, que é a Tamoios, né, são três criadas mais ou menos na mesma época. E aí elas são fragmentadas, né? Ela não está aqui no mapa, mas elas estão fragmentadas, mas são federais. E sim, nesse contexto aqui das APAs, existe eles chamam de mosaico de áreas protegidas de São Paulo, que aí traz políticas de uma gestão mais compartilhada entre essas terrestres adjacentes ao mar, né? Então, aí eu vou derrapar se eu tentar falar muito do mosaico, porque eu já li, mas confesso que eu tô esquecido ou desatualizado. Mas existe, sim, um decreto do mosaico. Então, cada unidade dessa tem o gestor e o seu conselho consultivo, nessas 3 APAs, e, se não me engano, nesse decreto do mosaico, ele tentava construir como se fosse um conselho integrado para essa política. Eu acho esse formato para o ambiente marinho super ousado, porque, e eu acho que, aproveitando aí vocês a provocação para o Espírito Santo, é que por ser marinho, né, o licenciamento é sempre federalizado, né? Não sei nem se essa é a palavra. No momento que cria essas unidades, o Estado passou a protagonizar também os processos de licenciamento, né? E aí a gente tem grandes empreendimentos. Então, eu acho que para o Estado é muito importante porque ele passou a ter voz nesses processos, né? Na conservação marinha. E para o Espírito Santo, eu acho que um modelo como esse seria fantástico e daria voz para o Estado, talvez no Espírito Santo os empreendimentos marinhos tenham aí uma escala muito mais importante para o Estado do Espírito Santo do que os empreendimentos marinhos têm para o Estado de São Paulo, né? Então, talvez o Espírito Santo ele é estreito, ele é muito litorâneo, né? Então, acho que seria muito, eu entendo, pensando como um acadêmico da ecologia marinha, eu entendo que seria muito importante para o Estado, o Estado precisava protagonizar mais as questões de conservação no ambiente marinho, né? Então, parte desse meu pensamento é o que motivou aí junto ao Márcio, poxa, seria legal vocês conhecerem, talvez já conheçam muito melhor do que eu, mas ter a possibilidade de discutir o que a gente faz de pesquisa nesse contexto dessas APAs, né? Acho que isso entendo que seria interessante para o Estado. Não sei se eu respondi, Juliana, consegui discutir aí Não, respondeu na sim, era só que quando quando eu cheguei você já estava passando esse slide, aí eu não peguei muito bem, né, esse contexto, eu não conheço muito, na verdade, a realidade do Estado de São Paulo também, e acho bem interessante, que é o que a gente tem discutido aqui, pelo menos aqui no norte, né? Um pouco do aumento dessa proteção ecológica aí, mas aqui principalmente porque a gente tem a pesca artesanal tradicional, que a comunidade de Itaúnas exerce no mar, né? E muito problema, por exemplo, com camaroeiros, principalmente, né? Barcos de arrasto, essas coisas, né? Então, a gente tem discutido esses projetos. E aí, e por que APAS e não RESEX, por exemplo, né? Quais foram os critérios, né, que levaram à definição desse tipo de OC? essa resposta
eu não vou ter, porque eu não estou na Então, gestão, né? exatamente. Mas eu entendo que Porque você está assim, na pesquisa, né? Aham. mas eu entendo que assim, não é só extrativismo ali tradicional, né? Ele tem também industrial, tem a navegação, tem porto, tem, tem muitas Sim, sim, outras, sim. tem muitos outros usos, né? Então acho que a própria pesca recreativa, né? Que não sei se ela se encaixaria. A gente, por que Aham. eu acho que eu admiro muito esse modelo e não sou paulista, então tenho toda a liberdade para admirar. Que você tem, imagina, uma das maiores regiões metropolitanas do mundo, né? A gente está bem olha só a posição. E, e aí a quantidade de conflitos e de usos desse espaço é absurda, né? Então, chamar parte da gestão pesqueira ou ser voz nos processos de licenciamento marinho do Estado, o Estado colocar voz nisso é uma disposição, né? E fazer conservação em ilhas no meio do oceano isolada, onde o número de conflitos são bem menores, a quantidade, é relativamente fácil. Mas fazer conservação marinha num espaço com essa quantidade de conflitos que tem aqui, né? Então acho que isso responde aí, talvez sob a minha ótica, por que não, né? Outro status. Eu tenho uma dúvida, quer dizer, duas, na verdade. Em relação à parte da ilha que vocês encontraram coral, que é uma coisa bem única e tal, e aí vocês, né, falaram que ficou como uso turístico, mas nesse uso turístico ficou proibida a pesca? Ficou assim, Então, tipo, a pesca ficou completamente, foi colocado como uma área de exclusão de pesca por causa da importância do lugar e tal, né, a singularidade, ou não? essa, Só por uso turístico. esse é o grande dilema, assim, né? Do limite da pesquisa e a gestão e os interesses da sociedade, é o desafio, né? Então, naquele momento, não tinha, era o plano de manejo, você tinha que cunhar uma área e o zoneamento da unidade. Dependendo do que se cunhasse, você naturalmente colocaria uma área ali, não é um status da unidade, mas colocaria uma proteção integral em um espaço. Uhum. Então, a área de interesse turístico ela foi cunhada como uma forma de não deixar passar em branco aquele momento do plano de manejo e, por outro lado, não impor alguma proteção integral sem o total informação científica, que a gente não tinha tempo para produzir naquele momento. Então, aí a gente fez depois as entrevistas e as modelagens. Mas, respondendo assim, não, você tem a área de interesse turístico que não foi porque o ordenamento dessa área de interesse turístico ela pode vir depois do plano de manejo, né? É mais simples do que revisar o plano de manejo. Então, essa foi a estratégia seguida. E o ordenamento não foi feito. E aí a gente, como cientista, também não tem esse papel. Então, eu elogio a fundação, mas essa também é uma crítica, porque em 2021 é o plano de manejo, a gente já tem 4 anos, e o ordenamento e avanços ali, ou seja, a gente fez a nossa parte como cientista, de prover a informação com todo o esforço que era necessário, mas a gente não faz gestão. E no momento que a gente fizer isso, a gente deixou de ser pesquisador, porque a gente se tornou parcial. E aí o pescador vai, né, a sociedade vai cobrar a gente. Eu trabalho numa instituição pública, então Não ele era tem só uma direito. curiosidade, porque aqui a única unidade que hoje, né, que engloba o bioma marinho aqui no Espírito Santo, unidade estadual, é a área de proteção ambiental de Setiba. Ela fica em volta, em torno, né, você capixaba deve conhecer, em torno do Parque Paulo César Vinha, tem a parte terrestre e pega a parte marinha. Na parte marinha tem o arquipélago das Três Ilhas, que é a parte mais importante da APA, inclusive, né? Foi criada inicialmente até como APA das Três Ilhas. Mas aí, quando Paulo César Vinha morreu, né, que foi assassinado lá por extração de areia e tal, e aí mudaram o nome para Parque Paulo César Vinha e APA Paulo César Vinha também, ou APA de Setiba.
E aí, no zoneamento da APA de Setiba, assim, eu estou perguntando porque a APA ela é pequena, ela tem a parte marinha, tem 6.900 hectares só, é pequena, então é a única que a gente faz gestão no mar. É uma área pequena, e a gente, para fazer o zoneamento ali, e a parte mais importante, as Três Ilhas, então a gente queria estabelecer uma zona de exclusão de pesca nas Três Ilhas, foi o que a gente estabeleceu. Só que isso, como é uma APA, que é uma unidade, né, que visa conciliar os usos, né, o uso para conservação, manter a conservação em harmonia com os usos da área, que no caso lá é turístico e para pesca, então a gente fazer essa harmonização dos usos, e aí foi uma coisa bastante complicada, assim, para a gente construir esse zoneamento junto com os pescadores, né? Eram 5 comunidades, foram 2 anos de reunião para a gente construir, sabe assim, há muitas mãos ali tentando a gente ceder de um lado, eles cederem de outro, a gente sabia que a gente não podia ceder, né? Então a gente chegou num acordo lá para estabelecer as regras, foi um trabalho bem demorado, assim, tipo missionário, de ficar indo e chamar pescador, é 80 pescadores, eram 80 pescadores trabalhando, foi bem complexo fazer estabelecer essas regras, né? E a gente fez isso para a gente ter, depois na gestão, a gente conseguir, como já foi uma coisa acordada, ter menos conflito, né? Para fazer a parte da gestão, assim. E, só que, sabe assim, é um trabalho, foi só nas Três Ilhas, é uma área bem pequenininha, assim. Essa área que a gente tem de área de exclusão de pesca é, tipo, 1,5% de toda a área da unidade, que já é pequena, então é só um pedacinho, né? Então, aí eu fico pensando, né, assim, como que numa área grande como essa, assim, que é gigante no litoral inteiro, como que funciona, assim, existe essas áreas de exclusão de pesca? Porque o que a gente colocou, assim, até para os pescadores é que uma parte a gente tinha que deixar, né, para a natureza ali se reproduzir, para servir como um repositório natural, né, que a gente chamava de um criador natural e tal. Então, não sei se no litoral de São Paulo só as de proteção integral ficaram como exclusão de pesca, ou se existe também dentro das APAs áreas também de exclusão de pesca, né? Que faz essa. Porque, por exemplo, a gente, as Três Ilhas é como se fosse unidade de proteção integral dentro da parte de uso sustentável. Aí eu queria saber isso, porque a gente pensa assim, vamos ampliar, e até pensar na própria ampliação da APA de Setiba já é assim, conflituoso, porque eles falam não, e aí vai querer fechar mais área e tal. Então, eu queria entender de São Paulo, que é essa grande experiência aí, né, como você falou, bem ousada, né, do litoral inteiro, tá como uma comunidade de conservação. Então, eu queria saber de você, que tem experiência de lá. Tô com o microfone. Assim, a gente faz pesquisa, também no laboratório, eu e o colega o Fábio Mota, a gente acaba atuando nos conselhos também, então a gente acaba representando a academia no conselho gestor, a gente está na APA Litoral Centro e no Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, então a gente acompanha ali também as questões e as discussões, mas eu não estou, por mais que acompanhe, não estou exatamente na gestão, então vou tentar responder aqui, mas já me perdoem se não tenho a certeza absoluta, mas teria que voltar nos planos de manejo, mas já acho que tem sim áreas de exclusão que estão determinadas no plano. Não consigo dizer nas 3 APAs e onde está, mas posso olhar isso e a gente continuar essa discussão depois, até achar os documentos. Eventualmente, se também posso tentar intermediar o contato de vocês com esses gestores que acompanharam o processo, acho que isso é legal. Uhum. Mas uma das coisas que, pelo menos sob a minha interpretação de quem acompanhou ali as audiências e as discussões no Conselho, eu acho que uma estratégia que foi muito interessante, aí eu botei esse mapa, você tem as zonas, né? Então, zona de uso intensivo, zona de uso extensivo e zona de baixa escala. O que determina essas zonas é o porte e as ferramentas de pesca de cada o porte da embarcação e as ferramentas, né? O apetrecho que pode ser utilizado. Então, embarcações menores e assim vai. Sobre a minha ótica ali das discussões, eu entendi que isso foi uma estratégia importante, porque havia muita pesca, ou talvez até haja, né? Ainda há pesca de outros estados por aqui.
Então, quando delimitou pelo porte da embarcação, a comunidade local se sentiu protegida também, porque um porte menor não dá para navegar grandes distâncias e depois voltar, ou não compensa. Então, isso foi uma... Né, isso é o que eu interpretei como tendo sido uma estratégia que agregou a comunidade local, mas foram processos longos, né? 2008 e 2021 é o plano de manejo, a criação é 2008, então foi um processo longo também, e talvez esse tenha sido uma aprendizagem nesse contexto, talvez sim, talvez não. Então, acho que isso é algo importante. Eu percebo que a APA deu voz à comunidade, porque eles fazem parte dos conselhos gestores, então eles também acompanham processos de licenciamento que chegam para consulta da unidade, eles estão ali, eles trazem as questões deles também. A presença da APA traz a possibilidade do Estado de fazer gestão de pesca, então, às vezes, trazendo possibilidades até em conflito ou contraditório ao federal, mas é possível porque traz. Não? Então, eu entendo que isso você tem possibilidades, essas unidades trazem um valor para a comunidade também. Eu entendo que é o ganha-ganha, né? O exercício da conservação, e acho que, em parte, isso responde até a pergunta anterior de por que APA e não Resex. Né? Então, acho que essas são estratégias que dão muita voz para o Estado na conservação. O Espírito Santo precisava ter uma APA no Estado inteiro. E veja, a diversidade marinha do Espírito Santo, para muitos grupos, algas, peixes, ela é maior do que a de São Paulo. Muito maior, sim. O Espírito Santo ele tem uma importância ecológica marinha muito grande. E talvez, proporcionalmente, a pesca também seja uma atividade econômica de mais importância para o estado de São Paulo, do Espírito Santo, do que o é para o estado de São Paulo, né? Então, acho que vocês aí, o Espírito Santo, eu sou capixaba, o Espírito Santo precisava ter uma política como essa, eu sou entusiasta, né? Então, não sei se a gente agradece bastante aí, se você puder também, todas as informações que está passando, a apresentação foi maravilhosa, você vê que tem essa quantidade de pesquisa aí que se ajuda a embasar as tomadas de decisões para gestão, isso é fantástico, né? E se você puder também fazer contato, colocar a gente em contato com a parte da gestão aí dessas APAs, seria também bem interessante para a gente trocar as experiências, né? Ver as dificuldades e tal. A gente aqui também, essa questão do barco, né? A gente também foi uma preocupação nossa, a gente delimitar o máximo de tamanho, porque assim, Resex, ela é possível quando é provado que é comunidade tradicional, né? Então tem que provar que não é diferente de ser pescador artesanal. A pescador tradicional tem toda uma legislação própria que vem de várias gerações e tal, e aquele modo de vida e só faz aquilo e tal. Então, tem que ser só para a comunidade tradicional, e o objetivo não é o uso turístico, nem essa diversidade de uso, né? O objetivo seria só o uso da própria comunidade tradicional, né? E aí, por isso que acho que no litoral de São Paulo não caberia, né? Realmente. E aí, assim, mas a gente pensando assim, em favorecer, a gente não podia falar que, por exemplo, só 5 comunidades que atuam na APA pode atuar, porque seria uma característica mais de Resex, que ali só pode pescar a comunidade que é tradicional. E a gente aqui não tem as comunidades tradicionais de pescador, tem só pescador artesanal. Então a gente também limitou o tamanho de embarcação para evitar que barcos de outros lugares, né, outras comunidades mais distantes viessem para favorecer eles. E agora também a gente está com um outro projeto de lei assim que está andando até bem, que é para proibição da pesca de traineiras aqui no mar territorial de todo o estado. Né? Então, as traineiras são esses barcos aí que vocês falaram que vêm de outros estados. Então, eles vêm principalmente do Rio de Janeiro, aqui, né, e do Espírito Santo e de Santa Catarina. Eles vêm para pegar sardinha, só que aqui não tem muita sardinha. A sardinha vai até o Rio de Janeiro só. Então, eles pegam outras espécies. Então, causa, assim, tem uma competição grande com o pescador artesanal, né? Uma competição desleal. E então a gente quer proibir isso no litoral inteiro. A gente tinha uma proposta de criação de unidade de conservação que pegaria
uma grande parte ali, né, de Guarapari, Anchieta, tal, e até o mar territorial todo, e justamente era para proibir a pesca de traineiro, né, essa pesca industrial de outros estados. Mas agora o estado vai fazer essa proibição aí, já está andando essa proibição no litoral todo, e aí vai ser bom, a gente vai ter menos essa pressão, né, e vai poder pensar até em outras configurações de unidade melhor, assim, pensando mais nos ambientes mesmo. Mas muito bom, Guilherme, muito obrigada. Te agradeço bastante aí todas as informações. Para a gente é muito importante, você é entusiasta, eu também sou entusiasta aqui da conservação marinha, né? Conservação do estado inteiro, que o estado é lindo. Eu não sou daqui do Espírito Santo, moro aqui há 20 anos, eu sou de São Paulo. A gente Trocamos. trocou, mas eu sou entusiasta total aqui da conservação, sempre falo, nossa, que o Espírito Santo é muito rico, né? E 20 anos? 20 anos que eu tô aqui, eu sou quase É, capixaba e é, adoro o eu, Espírito Santo, adoro, eu, moro em Vila Velha, amo, amo. eu saí, agora que você falou 20, eu saí do Espírito Santo e vim para São Paulo. Claro que teve Ilhas no meio, mas eu vim para o doutorado em 2005, 20 anos também. Aí, ó, viu? Pois é. Então, e a gente saber conhecer essa experiência de um outro estado, que é o maior estado, mais importante economicamente do Brasil, né? E ter esse tanto de unidade de conservação, como que eles conseguem, né? E a gente, assim, às vezes fica com medo que a gente tem uns conflitos, a unidade pequenininha, e já fica desesperado ali com os conflitos. Como que São Paulo consegue fazer essa gestão, né? Na terra, que é um monte também, na parte continental, que é um monte também de unidade de conservação, e no mar, né? O litoral inteiro. Então, isso é bem bacana mesmo. Você trazer essa experiência e fazer essa provocação aqui para o Estado. Legal. Obrigado, Sam. Podemos, E aí, posso, câmbio, vou- terminei. acho que o mais interessante aí seria tentar uma ponte entre vocês e a gestão aqui, né? Posso tentar, tá aí com o Márcio, vou tentando conversando aqui, que quando entra nas questões da gestão, conheço um pouco da história, uma porção pequena, mas acho que essa experiência está muito mais em quem está ali no dia a dia, né? Então, vou tentar fazer isso na sequência, tentar fazer essa ponte. E ótimo. Você tem que vir para cá também para fazer pesquisa aqui no Espírito Santo. É só, Vamos só criar aí. chamar, só Aí, chamar. ótimo. Legal. Joia. Tem mais alguém que quer falar, perguntar alguma coisa, algum comentário? Ok. Depois eu posso passar os telefones de vocês um para o outro. Pode Ótimo, eu facilitar o quero. contato. Sim, sim. Beleza. Assim, Obrigada, Márcio. pô, agradeço assim, agradeço muito o Guilherme, né, os comentários da Juliana, da Sandra, né? Acho que foi uma apresentação, uma reunião muito, muito instrutiva, né? Acho que teve lições muito importantes, né? Pessoalmente, para mim, o que marcou muito foi a sua história, né? De que você estava lá fazendo a pesquisa, né? E chegou a pessoa querendo só saber lá a localização lá dos recifes de corais, você adaptou sua pesquisa para atender mais rapidamente, né, as necessidades, né? Fazer Ah, de forma que ela ficasse mais aplicada, né? esse é o exercício ali e que eu acho que um pouco as políticas, né? Você está num campus de expansão, né, das universidades, esses campos de expansão são esses que foram criados para ampliar, né, ampliar o acesso à universidade pública. Então, isso é interessante e possibilitou interagir com outros colegas, né? Minha formação inteira era ecologia marinha, não tinha esse olhar da conservação. Então, foi ali uma interação com um colega de laboratório, que é parceiro em todos os trabalhos, o professor Fábio Mota, né? Então, ali a gente se complementando que levou a isso, né? E o espírito de ser servidor público, né? Que não adianta fazer aquilo que não interessa ao público, né? Isso também para mim me marcou, foi uma mudança de, de paradigma na pesquisa, né? Então acho que isso faz a gente. E aí
parte disso também é a nossa participação no conselho, né? A gente, estando no conselho, além de poder contribuir, a gente também consegue observar necessidades, né? Então, isso é... E aí a gente também acaba se tornando mais criativo, né, como pesquisador. Acho que isso é legal. E tudo isso está no primeiro slide, né? Só faz sentido também quando a gente pensa nas gerações futuras, né? Isso aí. E eu quero assim, só quanto a isso, que eu acho que é importante, quero primeiro parabenizar o Guilherme por ele ter tido essa sensibilidade e ter entendido a necessidade da gestão, né, a gestora que chegou lá, porque realmente ele podia só pensar na pesquisa Uhum. dele, né, e falar, eu tenho que fazer minha pesquisa, eu não vou falar área nenhuma agora, porque eu preciso primeiro publicar o meu estudo, tal, tá aqui, a gente está avaliando, tal. E a gestora, assim, que eu me vejo muito no lugar dela, assim, né? Fica desesperado, porque você vai tomar uma decisão e aquele é o momento, aquela é a janela de oportunidade, né? Como o Guilherme falou, né? Assim, você fazer um plano de manejo, uma revisão de plano de manejo não é todo ano, ou cada. A lei fala em 5 anos, mas a gente demora muito mais tempo, né? Às vezes é em cada 10 anos, a cada sei lá quantos anos as unidades do Espírito Santo já têm, algumas já têm até 30 anos, e está fazendo o plano de manejo agora pela primeira vez, tem 20 anos. Então, naquela janela de oportunidade, você vai ter que tomar uma decisão ali, que aquela decisão vai durar pelo menos aí por. Pelo menos pela lei seria 5 anos, mas a gente sabe que vai ser mais. E aí, quando o pesquisador a gente não tem a colaboração, aquela informação simplesmente foi o que o Guilherme falou, não vai ser considerada. E aí, assim, aquilo que a gente podia ter uma medida de gestão mais efetiva ali para conservar aquele atributo, tá? Vai se perder, porque a gente não sabe, né, na parte da gestão. Então, essa colaboração com a pesquisa é muito importante, porque a gente está lá com a caneta para tomar decisão, para escrever lá para tomar decisão, que é muito importante, vai mexer com a vida de muita gente, vai mexer com o futuro ali daquelas áreas e né, daquele ecossistema, e o pesquisador que tem informação. Então, a gente está meio cego, você sem informação ali, tem que tomar as decisões no escuro, e o pesquisador que pode elucidar e ajudar a gente com as informações. Então, é bem importante ter essa parceria mesmo, né? De ter a participação de vocês aí no conselho, vocês estarem, né, junto com a gestão para a gente poder, a gestão ali tomar definir medidas, né? Implementar medidas mais efetivas ali para o ambiente, né? De gestão, da gestão da unidade de conservação. Então, de novo, Guilherme, parabéns aí pela sua atitude e pelo seu trabalho. Obrigado. Isso aí, parabéns, Guilherme, né? Eu acho que vai ser né, talvez o próximo passo da gente aqui no Bio, né? Tentar buscar essa interação maior com as universidades, né, com os pesquisadores dentro das universidades, né? A gente já tem parceria com alguns professores, né, bastante próximas, né? São bastante colaborativos, né? Mas eu acho que, bom, eu pelo menos que passei pela academia, né, eu não tinha essa consciência assim de que minha pesquisa poderia ser útil para a unidade de conservação, né? Estava mais interessado assim de responder perguntas para os meus pares, né? Não imaginava que teria poderia ter a pesquisa científica, né? Poderia ter essa importância, né? Eu acho que a gente tem que buscar essa aproximação. Ok, gente, muito obrigado. Vou aqui encerrar a gravação e depois vou ver se o pessoal da comunicação disponibiliza ela no YouTube. Falou, tchau, tchau.